bem-vindo a mais essa leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentamos em torno da Palavra para meditar nas Sagradas Escrituras, que é viva, eficaz, transforma a nossa vida, o nosso coração. Irmãos, que prazer estar aqui com vocês mais esse dia para meditar as Sagradas Escrituras. Meu nome é Raiz, sou da Forania de Santa Teresa, Santa Terezinha, participo do grupo de oração Fonte de Água Viva e quero pedir a você que se inscreva nesse canal, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você receba aí no seu smartphone toda a grade programativa da RCC, quando a gente for fazer alguma live, alguma transmissão, até mesmo o lançamento de um vídeo novo, você possa receber aí a notificação no seu celular e não ficar por fora de nada que nós estamos fazendo por aqui. É uma graça de Deus, é uma graça que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Irmãos, eu gostaria de convidar você então neste momento a passar sobre você e clamar a Santíssima Trindade. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor que ressuscita cada dia nas nossas vidas. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer pela tua ressurreição, porque o Senhor está vivo no meio de nós. Quero pedir a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo neste momento possa fortalecer o nosso corpo, que o Espírito Santo possa derramar a tua unção sobre cada um de nós, que o Espírito Santo neste momento possa nos dar entendimento das Sagradas Escrituras para bem compreender aquilo que o Senhor hoje quer revelar ao nosso coração. Nós te clamamos, vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos, eu quero convidar você, neste dia 7, oitava da Páscoa, a abrir a sua palavra. Então, no Evangelho de São Lucas, nós vamos meditar o capítulo 24, do versículo 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversar pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A eles, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas,
explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as sagradas Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, precisamos agora, neste momento, entender aquilo que o texto nos diz. Eu te convido, nesse momento, a fechar os teus olhos e a relembrar aquilo que esse texto está nos dizendo, né? Vamos pensar agora que nesta quarta-feira vivemos o Senhor ressuscitado. Após viver uma quaresma intensa, viver também uma Semana Santa intensa, onde nós meditamos ali a morte do Senhor, nós hoje vamos meditar a ressurreição. Jesus ressuscitou, aleluia! O primeiro dia da semana, 2 discípulos iam para um povoado, logo distante, né? Chamado Emaús, que era bem longe, a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam ali conversando entre eles e falando sobre tudo o que tinha acontecido com Jesus. E aí chegou um homem, né? Jesus chega e se aproxima diante deles e faz como que se não soubesse de nada, né? Os discípulos de Emaús naquele momento perguntam: será que você é o único que não sabe aquilo que aconteceu com Jesus, né? Está divulgado, todo mundo está sabendo e você é o único que não sabe o que acontecia, né? Com aquele Jesus de Nazaré. E aí Jesus começa a responder para eles, né? Era necessário que o Cristo morresse, era necessário que isso tudo acontecia, e começou a relembrar as Sagradas Escrituras, à luz de tudo aquilo que havia acontecido, à luz de tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus, da sua morte, a paixão. Ele começa a explicar as Sagradas Escrituras e aqueles homens dão ouvidos ao Senhor, né? E o que me chama a atenção nessa palavra é que ao Jesus se aproximar, aqueles discípulos, eles estavam tristes. Eles caminhavam falando sobre tudo aquilo que tinha acontecido, mas o semblante deles estava triste, né? Enquanto eles caminhavam indo ao caminho do povoado de Emaús. E então, quando Jesus já está caindo a noite, já está se entardecendo, Jesus faz que vai embora e eles falam: não vai embora, né? Fica conosco. Porque a palavra que Jesus estava trazendo para eles, de alguma forma, estava mudando já, né? A forma, o coração daqueles homens, né? E Jesus fica com ele, entra e ali ele parte o pão da graça e dá a todos aqueles, né? E quando Jesus parte o pão e dá, os olhos deles se abrem, eles começam a enxergar e percebem que Jesus está ali, ele ressuscitou. Então, um diz ao outro, né? Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as sagradas, as Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém para contar que ele havia ressuscitado. E como Jesus tinha partido o pão, como eles haviam reconhecido a Jesus. Nesse segundo momento, irmãos, nós vamos partir agora para o segundo degrau espiritual, que é aquilo que o texto quer dizer para nós. Olhando para este cenário, eu te convido a agora se questionar o que Jesus quer dizer para você através dessa palavra.
Quantas vezes nós, como esses discípulos de Emaús, estamos também pelo caminho da vida, né? Esse povoado que nós caminhamos, e nós caminhamos a nossa vida também. Nós estamos discutindo sobre as coisas da vida, até mesmo sobre as coisas de Jesus, mas o nosso semblante está triste ao olhar para o cenário que nós estamos vivendo. Às vezes bate um abatimento, uma tristeza. E aí o mundo muitas vezes nos entristece, o mundo às vezes rouba a nossa paz. E aí nós encontramos com o Senhor. O Senhor que traz uma palavra que ao caminhar nesse partir do pão, nesse caminhar ao caminho desse povoado de Emaús, o Senhor vai revelando para nós a Sagrada Escritura, o Senhor vai falando conosco através da Sagrada Escritura, e essa Sagrada Escritura ela também faz o nosso coração arder. Essa Sagrada Escritura, ela como se coloca fogo no nosso coração para que ela possa queimar o nosso coração e possa tirar tudo aquilo que está impuro. Quando nós pegamos um ouro, irmãos, nós precisamos purificar o ouro, né? Ele é purificado ali em altas temperaturas para tirar tudo aquilo que está impuro. Então, neste momento onde nós meditamos a Sagrada Escritura, é como se fosse entrar na fornalha. É como se nós colocássemos o nosso coração na fornalha do Espírito, onde o Espírito vai pegar fogo no nosso coração e vai ali começar a purificar o nosso coração, vai purificar o meu coração, o seu coração que participa agora, que reza comigo nesse momento da leitura orante. E o Senhor agora ele quer queimar o nosso coração com esta palavra, que Jesus ressuscitou. Nós um dia estaremos também com Ele. Jesus que quer partir o pão conosco. Jesus que nos dá a Eucaristia, que tira as traves também dos nossos olhos, como que as escamas caem dos nossos olhos e nós podemos perceber como o Senhor nos ajuda neste caminho que é difícil da vida. Como a Eucaristia nos revela como Jesus tem cuidado da nossa vida e da nossa história a partir da Eucaristia. Como o Senhor nos abençoa, como o Senhor zela por nós neste caminho da vida que às vezes nos entristece. Porque o Cristo é aquele que restaura a paz. O Cristo é aquele que restaura o nosso coração. O Cristo é aquele que traz de volta os nossos bons sentimentos. Porque o Cristo não nos frustra, mas Ele quer em nós gerar uma via de santificação, um caminho de santificação. E somente através da palavra e da Eucaristia nós podemos perceber neste caminho que muitas vezes é difícil, o Senhor que caminha conosco nas dificuldades, nas aflições, e que mesmo que às vezes pareça que já passou 3 dias e que não tem jeito mais, Jesus já não pode mais ressuscitar, não tem como mais, né? Já está até fedendo, um corpo 3 dias depois que uma pessoa faleceu, o corpo começa a feder, já não tem jeito mais, né? Às vezes as coisas na nossa vida parecem assim, que não tem jeito mais, irmãos. Mas o Senhor hoje quer dizer para nós que para Deus nada é impossível. Recordando como o anjo Gabriel anunciou a Virgem Maria, para Deus nada é impossível. Para Deus não foi impossível ressuscitar o teu filho amado, que estava lá morto, dentro da Gólgota. Mas o Senhor ressuscitou, irmãos, e essa precisa ser a alegria do meu e do seu coração. O Senhor ressurgiu, aleluia, nós podemos dizer, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou e Ele está vivo no meio de nós. Que nós possamos testemunhar isso todos os dias. E eu te convido agora, a partir agora, para o terceiro degrau espiritual, que é a nossa oração. Ore ao Senhor, entregue para Ele todos os entraves da vida, todas as dificuldades da vida, todas as tribulações, tudo aquilo que tem trago tristeza, e deixa a luz do Senhor invadir o seu coração neste momento. Invade, Senhor, invade o meu coração com essa luz que precisa reinar no meu peito, Senhor. Invade, Senhor, com essa luz e dissipa as trevas, Senhor, que turva a minha visão e que me desvia de Ti, Jesus. Jesus, hoje com esta palavra eu quero te pedir
Que a Eucaristia, Senhor, ela venha tirar as traves dos meus olhos para que eu possa te ver, para que eu possa te contemplar, Jesus, para que eu possa olhar para ti, Jesus. Jesus, neste dia eu quero pedir a graça do Espírito, Senhor, para que teu Espírito venha queimar o meu coração, Senhor, para que o seu Espírito venha me fazer uma nova criatura, Senhor. Se Cristo quiser, se o Senhor quiser, ó Deus, o Senhor pode fazer de mim uma nova criatura e eu confio nessa palavra, Jesus. E eu te convido, meu irmão, a partir agora para o quarto e último degrau espiritual, que é a nossa contemplação, e eu quero te convidar a contemplar o Cristo ressuscitado. O Cristo que quer nos convidar à ressurreição de uma vida nova. O Cristo que quer nos livrar da vida no pecado para nos levar à ressurreição. Olha, irmão, contemple neste momento. Se questione neste momento de contemplação aquilo que Jesus hoje quer falar, que essa palavra hoje possa ser como a palavra dos discípulos mesmo, que ela possa arder o nosso coração durante todo este dia. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que participa da leitura orante conosco todos os dias. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, te proteja, que Ele volte a sua face, que o Senhor ressuscitado restaure a sua alegria e que Ele transforme a sua vida. Nós estamos unidos e permaneceremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, um grande abraço e até amanhã.